Mateus 14, versículo 22. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram apavorados e clamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham um bom ânimo, sou eu, não temais. Então respondendo Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: venha. E Pedro desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando ele, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. E então gritou: Senhor, me salve. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que você duvidou? Até aqui. Queridos, existem momentos na nossa vida que o Senhor nos chama desafiando a nossa fé. Mas eu tenho algo para dizer para você nesta manhã. Aquele que chamou Pedro e que chamou você, ele é fiel para cumprir o propósito até o fim da nossa vida. O que significou para Pedro o convite de Jesus, dizendo: venha? Jesus, ele está chamando Pedro diante de uma tempestade, diante de uma grande tempestade que tinha se levantado no mar. Existem tempestades que se levantam na vida de muitas pessoas, e muitas pessoas não sabem o que fazer diante de uma tempestade. Queridos, quando Jesus está andando sobre as águas, veja só, ele está andando sobre as águas, isso já mostra que é algo sobrenatural. Quando Pedro e os demais discípulos veem Jesus andando sobre as águas, eles, no momento daquela tempestade, eles não reconhecem que era Jesus que estava ali. Eu quero aqui abrir entre parênteses e dizer: em momentos de diversidades e dificuldades, nós temos que tomar o mesmo cuidado para não cair no mesmo erro de Pedro e os demais discípulos, não reconhecer que Jesus está conosco diante da tempestade, porque Jesus estará. A Bíblia diz que ele estava de frente com os discípulos, e Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, és tu? Jesus disse: sou eu que estou bem diante de vocês, não temam. E então Pedro disse: então se é o Senhor, me mande ir até o Senhor agora. Ou seja, Senhor, eu estou colocando a minha fé em ação e a minha fé em prova agora. O Senhor está me chamando, então Senhor, se és tu, vem, me chama. E Jesus disse: então Pedro, com toda certeza eu estou te chamando, venha. E a Bíblia diz que Pedro, ele escuta aquele chamado de Jesus. Nós temos que estar muito atentos para ouvir a voz de Jesus em meio às tempestades, porque em meio às tempestades a tendência é nós olhar para o problema e não para aquele que tem todo o poder de controlar o problema. Então Jesus está ensinando Pedro a dar passos de fé. Primeiro ponto que eu quero falar aqui: Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas, ou seja, ele começa a experimentar algo que ele nunca na vida dele havia experimentado.
Entenda só o que Jesus está mostrando para Pedro. Ele diz para Pedro: Pedro, pode vir, venha Pedro, venha sem medo. Não tenha medo, Pedro. Se alguém falar para você dentro do barco, você vai morrer, você é louco de olhar para Jesus agora, nesse exato momento de tempestade. Pedro, não se preocupe com isso, venha. E a Bíblia diz que Pedro imediatamente desceu do barco. E ele caminhou sobre as águas por uma certa distância. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que Pedro, ele enfrentou o medo. Porque quem é que não tem um certo medo diante de um grande mar, uma tempestade, num alto mar, e que de repente, ainda à noite, escuro, quem é que não vai sentir um pouco de medo, ainda mais para viver algo sobrenatural que ele nunca tinha vivido, ou seja, andar sobre as águas. Queridos, andar em terra seca é normal, é natural, mas andar sobre as águas é sobrenatural. E é exatamente isso que cada homem, cada mulher de Deus começa a provar, o sobrenatural de Deus, quando nós entendemos o poder da palavra de Deus na nossa vida. Então eu quero dizer algo para você: ele venceu o medo, e também quando ele escuta a voz de Jesus, ele vence dentro dele também a insegurança, porque ele estava inseguro, senão ele não tinha perguntado: és tu, Senhor? É o Senhor que está diante de mim agora, mesmo diante desse temporal? Então ele tem insegurança. Afinal, ele nunca tinha feito algo daquele jeito, e nunca tinha imaginado fazer algo daquela maneira. Então ele começa a provar algo diferente na vida dele. Ele não está provando ali uma atitude religiosa, ele não está provando ali algo de um líder religioso, não. Ele está provando algo na vida dele que ele nunca provou em todo o tempo da vida dele naquela terra. O que Jesus quer mostrar para nós, que ele não é um líder religioso, que ele não é uma religião, que ele não é uma placa. O que Jesus quer mostrar para nós é que ele tem o controle, ele tem o poder, mesmo diante de tempestades, de ventanias. Ele é Senhor do ateu, do católico, do protestante, do espírito, do evangélico. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Tem gente que não crê, mas tem gente que crê. Então eu quero dizer para você: aquele que crê vai ver as maravilhas de Deus, porque está escrito. Então ele é Senhor de todos. Ele não é Senhor de uma denominada igreja ou determinado povo, não. Senão, quando o sol viria, queridos, ele mandaria o sol só para quem anda com ele. Quando a chuva vem, ele determinaria um determinado período de chuva só em uma casa, ou um lado do bairro, um lado da cidade. Não, a chuva vem para todos, o sol vem para todos. Isto mostra o amor de Deus, a preocupação de Deus com os seus filhos. O que Deus quer mostrar para as pessoas nos dias de hoje? Ele quer mostrar que Ele tem o controle. Ele quer mostrar a nós que é possível viver o impossível. Guarde bem isso no seu coraçãozinho. É possível viver o impossível. Foi possível Pedro andar no impossível. Ou seja, quem de vocês aqui já andou sobre o mar sem se afundar? Quem de vocês já experimentou descer do barco em alto mar? Porque a Bíblia diz que eles estavam a vários estádios de longe que estavam da beira do mar. Então eles estavam muito fundo, muito bem distante do mar. Então, queridos, eu fui um dia que eu ganhei de presente aqui de alguns irmãos aqui, de outra cidade onde eu pastoreei, para ir no alto mar. E detalhe, o meu filho nada, né? Foi nadador. Eu não sei nadar. E detalhe maior ainda, nós fomos, agora não me lembro se foi 40 ou 50 quilômetros para dentro do mar. E eu pensei comigo: meu Deus, eu sou meio louco, né? O que eu vim fazer no mar? E detalhe, também não sei nem pescar direito. Gosto de ver pescar, gosto de comer o peixe, mas não sei pescar. E fui lá para dentro. Gente, quem estava nos levando era um senhor, um homem bombeiro, de uma outra cidade, não daqui de Criciúma. E ele disse para mim: você sabe nadar? Eu disse: eu não sei. E o restante estavam comigo, tudo sabia. Estava o Cristiano,
vários outros. O Paulo, cadê o Paulo? O Paulo desmaiou, né, Paulo? Estou entregando o Paulo. E, gente, chegou uma hora que o barco começou a fazer isso aqui, ó. Não que o barco fez, as ondas faziam. E entrava água dentro. E eu fui me tocar. Eu acho que o que estava dirigindo nós ali também esqueceu. Não nos deu colete. E eu na pontinha. Quando deu aquela água assim, que deu em mim, que me fez sentar, eu disse, Senhor, se eu caísse, nem viesse atrás de mim. Porque eu não sei nadar. Eu ia colocar os outros em risco. Mas eu vi a força do mar, gente. De repente nós recebemos um sinal, que não era para nós passar da margem tal lá, que eu não entendo muito como é que funciona esses negócios, que nós poderíamos correr risco, e que estava se levantando um temporal, que era para nós cuidar. Então paramos ali, e ali ficamos. Mas a água entrou dentro, e uma porção de coisa aconteceu. Eu fiquei um pouco assustado. Alguns desmaiaram. Não estou brincando, Paulo, porque passou mal mesmo. Mas eu me assustei da força daquilo. Aí eu começo a olhar para a escritura e começo a imaginar Pedro sentindo o vento e a força do mar, dando contra aquele barco e quase destruindo aquele barco. Aí Jesus pega e diz assim para ele: sou eu, Pedro. Além de estar essa força grande do mar contra o barco que você está, eu te desafio agora a você sair do barco. Sair do barco significa vencer medo, vencer insegurança, sair do comodismo, sair do nosso conformismo. Eu te desafio agora a sair do barco e começar a dar passos até mim, venha. E a Bíblia diz que Pedro foi tão convicto daquilo que ele começou a andar. E assim como Jesus andou sobre as águas, ele também começou a andar sobre as águas. Veja que tremendo isso. E então, a Bíblia diz que ele vai bem, ele experimenta a força e o poder divino, ou seja, ele rompeu com os limites do impossível. Ele rompeu algo que muitos que ficaram dentro do barco poderiam dizer: Pedro, olha, você é doido de ir agora nesse temporal. Mas a Bíblia diz que Pedro rompeu com os limites. Pedro, ele suportou os limites. E o que eu quero dizer para você: Pedro saiu do barco e dá seus primeiros passos, nem que fosse passos de um bebê quando está aprendendo a andar, mas o importante é que ele assim fez. Ele começou a dar seus primeiros passos. Nós não precisamos começar bonito, mergulhando nas águas profundas, não. O que Jesus quer que nós dê são passos de fé. O que Jesus quer que nós dê são passos de atitude, que nós vença as nossas limitações. Quantos seres humanos são impedidos de alcançar algo na sua vida porque eles se limitam? O medo limita eles. O medo coloca neles um freio. E eles, quando têm uma capacidade enorme de avançar, eles andam espiritualmente falando e na fé freados. Eles não conseguem romper além daquilo que eles estão acostumados. E é por isso que muitos não conseguem experimentar algo novo na sua vida, não conseguem experimentar o poder de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque o medo coloca neles limite e impõe neles barreiras. Veja que Pedro, ele desce do barco. Como eu disse para você um minuto atrás, ele sai da área de comodismo, ele vence seus limites, ele vence seus medos. Sabe, às vezes as pessoas pensam algo na sua vida, e você já percebeu que quando criança, eu não sei você, mas eu fantasiava muitas coisas, né, na cabeça da gente. Ainda mais naquela época, ensinavam a gente sobre o bicho papão, e isso, mas aquilo, a gente tinha um medo, a gente tinha um receio daquilo, a gente ficava, meu Deus, e a gente, alguns lembram dessas histórias, né? Então, vai lá que o bicho papão te pega, vai lá que o bicho está lá, e a gente gravava aquilo na cabeça, e às vezes ficava em casa sozinho, um ventinho contrário, quando criança, a gente se assustava e colocava barreiras naquilo dali, quando tem a ver, não era nada daquilo que a gente colocava na cabeça.
O ser humano, ele tem uma capacidade de pensar muitas vezes coisas boas, mas também coisas que não convêm para a sua fé. E então isso muitas vezes abala. E quando a gente vai crescendo e vai amadurecendo, a gente vai vendo que aquilo que a gente fazia era uma meninice, era uma criancice, que colocaram na cabeça da gente que aquilo era ruim, que aquilo ia nos trazer um problema, que nós íamos ter uma gravidade daquilo, um certo problema com aquilo. E a gente cresce e a gente vê que não é aquilo. Talvez os pais faziam, não por mal, mas para nos assegurar, para nos impedir de ter problemas, para nós obedecer em certas áreas. Mas o que eu quero dizer é que, levando para a vida dia a dia, cotidiana, para a nossa vida de realidade, nós não podemos criar coisas na nossa fé e nem na nossa mente, porque isso nos impede de vencer e de conquistar. Isso causa em nós barreiras, medo, insegurança, e nos impede de ir adiante. Querido, muito mais que um vírus, muito mais que um vírus que está aí fora, ele é real, veio e está sendo introduzido nas pessoas, muitas estão assim. Mas muito mais que um vírus que está aí, o medo também está no coração das pessoas. Temos que cuidar? Temos, sem dúvida nenhuma. Hoje ainda eu falei para uma pessoa, ela estava gripada, ela disse: pastor, mas é só uma gripe. Eu falei: não, por cautela, fique em casa. Fique em casa, a gente tem que fazer a nossa parte. Só que tem pessoas que estão deixando até de viver, por causa do medo, o pânico. Está aí, é real? É. Mas nós temos que dar passos, continuar andando, porque o que será se todo mundo recuar e parar e ter medo? A Bíblia diz em Isaías 45, 22: olhai para mim e sereis salvos. Ninguém está escape de problemas, queridos. Ninguém. Eu não estou, você não está. Ninguém está escape de problema. Qualquer um de nós pode ter problemas, até o vírus, alguma coisa assim. Mas eu quero dizer para você, acima de tudo, vamos olhar firme para Deus e acreditar no Deus que nos chama para viver o impossível, para viver o sobrenatural. Pedro, a Bíblia diz que ele, por ter medo, ele viu o pior acontecer. Você pode analisar na Bíblia, que ele está andando e Jesus está diante dele, olhando para ele, como quem diz: pode vir, Pedro, não tenha medo. Pode vir, não tenha medo. E Pedro vai. Mas a Bíblia diz, por ele começar, ele dá passos de fé ousados, mas por ele começar a olhar para a circunstância, ele começa a afundar. Porque ele começa a sentir a força do vento, ele começa a sentir a tempestade batendo forte sobre ele. Mas o que fazer diante disso, pastor? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que nós devemos andar pela fé, e não pelo que estamos vendo. Porque se nós andar pelo que vemos, nós vamos andar frustrados. Mas se você andar determinado a vencer e a conquistar. Ah, mas alguém ficou com problema, está doente, pastor. Então vamos orar e vamos colocar na mão de Deus, e Deus agirá fazendo o melhor, fazendo o que for necessário. Queridos, eu não estou introduzindo em você um princípio de medo, não. Estou introduzindo em sua alma um ponto de fé. Por quê? Por que isso, pastor? Porque determinadas situações na vida, diante de desgastes físicos, emocionais, financeiros, profissionais, materiais, as pessoas vêm se desgastando, queridos. É notícia atrás de notícia, problema atrás de problema, é luta atrás de luta, é barreira atrás de barreira. E se nós não ativarmos a nossa fé, nós cairemos. Por isso que a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé.
Ele não está dizendo de igreja, ou de denominações, ou de religiões. Ele está dizendo: aquele que acredita em mim, continue andando pela fé. Se vier barreira, eu vou te dar poder para você suportar. Se você tiver que enfrentar enfermidade, eu vou segurar na tua mão e vou dizer: eu estou com você, não te preocupes. Foi o que Jesus falou para Pedro: Pedro, venha. E Pedro vai. Mas só que Pedro, ele nos ensina algo aqui. Ele olha para a circunstância, ele tem medo. A fé dele atingiu até um certo ponto só. A fé dele alcançou até um certo ponto. E veja, que até onde a fé dele alcançou, ele viveu o sobrenatural. Mas quando ele foca no problema, quando ele tira os olhos daquele que chamou ele, a Bíblia diz que ele começa a afundar. E veja só, Jesus não diz para ele que ele não tem fé. Jesus não diz isso para ele. A Bíblia diz em versículo 31, prontamente Jesus, estendendo a mão para ele, tomou ele pela mão, ou seja, segurou, não deixou cair. Não deixou cair. Por isso que eu falei para você no início: aquele que te chamou é fiel para cumprir o propósito da sua vida. Talvez a tua vida deu muitas viravoltas. Talvez você projetou uma coisa e aconteceu outra. Talvez você imaginou uma coisa na tua vida e foi outra. Talvez você achou que tinha uma página escrita e Deus virou e escreveu outra. Mas eu quero dizer para você: independente do que aconteceu, você continua de pé, porque alguém está te fortalecendo e chama-se Jesus. Se você olhar, você pode ter tido lutas, mas a tua vida está boa. Se você olhar, você pode estar enfrentando batalhas e dificuldades, mas em vista de muitos, a tua vida está boa. Quantas pessoas nesse exato momento estão lutando por muitas outras coisas na vida que não conseguiram, e você conseguiu muitas coisas na sua vida? Veja que Jesus não fala para Pedro: Pedro, você é um homem sem fé, né, Pedro? Não. Jesus, ele não fez isso. Jesus não falou que Pedro não tinha fé, mas Jesus falou que ele tinha pouca fé. Jesus disse: Pedro, homem de pouca fé, por que, Pedro? Pedro, por que você duvidou? Não duvide, Pedro. Não duvide. Jesus chamou e desafiou Pedro para viver o sobrenatural. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você: em que área da sua vida hoje Jesus está chamando você e está desafiando você? Talvez Jesus está chamando você para você vencer barreiras na sua vida, bloqueios que você talvez criou dentro de você. Um lado teu é feliz, outro não. Quantas pessoas que muitas das vezes elas dizem: eu não entendo por que a minha vida dá certo até um certo ponto, mas depois ela trava. É porque justamente naquele momento em que eu preciso dar um passo a mais, a minha mente ela está tão acostumada a viver naquele limite, que eu mesmo coloco o limite em mim e digo: não, é até aqui eu não consigo mais. E esqueço que em Filipenses capítulo 4, versículo 13 está escrito: tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus não deixou escrito no livro de Romanos, pelo apóstolo Paulo, versículo 8 e verso 31, dizendo: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que Deus está querendo dizer? Se Deus é pelo Pedro, pelo Paulo, pelo João, pelo Tiago, pelo Ivan, pela Rose, pela Laís, pelo Raí, enfim, quem será contra vocês? Sabe o que Deus está querendo dizer? Quero que as pessoas entendam que eu estou com eles, e que nada nesta terra vai impedir o meu plano, o meu propósito na
deles. Isaías capítulo 43, versículo 13, está escrito: antes que houvesse dia, ou seja, antes de Deus criar tudo, Ele já era Deus. E a Bíblia continua dizendo: operando Deus, quem poderá impedir? Ninguém. Deus está agindo na sua vida até agora, e quer uma notícia boa? Ele vai continuar agindo na sua vida, porque aquele que te chamou é poderoso. Ele não te deixa, Ele não te abandona. Veja o carinho deste Deus. A Bíblia diz: pode uma mãe, a Bíblia fala isso, pode uma mãe, que é impossível isso acontecer, né? Mas se bem que nos dias que estamos vivendo hoje, nada mais é impossível. Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta? A Bíblia diz: todavia, se ela se esquecer, Deus diz, a sua palavra, todavia, não me esquecerei de você, porque nas palmas da minha mão, Deus diz, eu tenho gravado o teu nome. Sabe aquele sonho seu? Não estou falando de sonhar com abacate, laranja. Sonho de vida, projeto de vida, planos, propósitos, ideais, objetivos que você tem. Sabe aquele projeto, aquele sonho que você ainda tem dentro de você e que não está morto? Sabe por que não está morto esse sonho ainda, esse projeto? Porque está vivo dentro do coração de Deus para você viver ainda nessa terra. Pode aplaudir o Senhor. Eu quero encerrar dizendo para você, Isaías capítulo 1, versículo 19, Deus diz: se quiserem e nem ouvirem, está escrito isso na palavra de Deus, comerão o melhor desta terra. Queridos, eu vou falar algo para você. Seria melhor as pessoas falarem, né? Mas até eu não tenho tempo para isso agora. Mas eu tenho escutado. Antes de ontem, eu fui até uma casa e uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, mesmo diante do que estamos vivendo, mesmo diante das batalhas que estamos vivendo, pastor, eu tenho vivido dias de céus abertos na minha vida. E eu não escutei isso nem de uma, nem de duas, nem de 5, nem de 10 pessoas. Eu escutei de várias pessoas. Sabe o que quer dizer isso? Deus está cumprindo a palavra. Se quiser e me ouvir, você vai ter o melhor desta terra. E deixa eu declarar na tua vida Filipenses 4,19: o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, que não é uma religião, a Bíblia diz que Ele suprirá todas as tuas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Romanos 8, verso 37 está escrito: em todas as coisas o Senhor te torna mais que vencedor. Então você não é apenas vencedor, você é mais que vencedor, porque em você habita algo chamado fé. Amém? O que é fé, pastor? Eu encerro dizendo: fé é uma chave que você tem como um carro. O carro ele pode ter um motor potente, pode andar bem, pode ter um conforto tremendo, mas só falta uma coisinha para fazer andar, chamada chave. Você tem que colocar a chave, virar e fazer pegar, então você faz andar. Você tem um potente armamento na sua vida, espiritualmente falando, para ir muito mais além do que você imagina. Mas hoje eu quero dizer para você, debaixo do céu aberto, com chuva, dizer para você: hoje vire a chave chamada fé, dê a partida, dê o primeiro passo e você vai ver o sobrenatural. Se coloque em pé, que eu quero orar com você. Ah, meu Deus. Levante as tuas mãos. Isto. Se possível, quero que você fique à vontade, mas se possível, você puder fechar os seus olhos. Pastor, me sinto melhor de olho aberto. Não tem problema, como você quiser. O importante é você se sentir bem na presença do Pai. Lembre-se, Deus não é apenas Deus, Ele é Pai. Jesus disse: Ele é Pai nosso que está no céu. Então agora, com os teus olhos fechados, ou teus olhos abertos, mas o importante é teu coração estar aberto. Levante as tuas mãos e diga comigo: meu Jesus, Tu és maravilhoso. Isto.
Deixa o Senhor ministrar na sua alma. Talvez hoje você precisa vencer alguns limites, alguns medos que têm te impedido de vencer, de crescer, de conquistar. Jesus está aqui para te ajudar. Ele pegou na mão de Pedro, ele pega na sua mão agora. Ele diz para você, como disse para Pedro: não tenha medo, Pedro. Ele está dizendo para você: não tenha medo. Se falaram de você, se desejaram algo para você, se te tentaram te amaldiçoar, não tenha medo. Porque aquele que pega na tua mão agora chama-se Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Ele é Senhor absoluto sobre a tua vida. Nada vai impedir o plano de Deus na tua vida. Você tem um chamado, e Deus está chamando você para uma vida a mais com Ele neste momento. Entregue tuas preocupações, entregue tuas lutas, tuas dificuldades, aquelas barreiras que você não consegue derrubar. Diga: Jesus, me ajuda a derrubar essa barreira. Jesus, me ajuda a transpassar esse limite. Jesus, toca na minha vida, cuida do meu filho, da minha filha, da minha esposa, do meu marido, do meu pai, da minha mãe, da minha família. Eu preciso da tua ajuda, Jesus. Pai, nós te amamos. Os reinos se amarram, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Deus está agindo em você agora e por você. Os reinos se amarram, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, teu reino é sempre eterno, paz e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os céus estão abertos sobre a tua vida nessa hora. Paz e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Diga assim: a tua igreja. A tua igreja te adora. De mãos levantadas, se possível. Os céus estão abertos. Sabe por quê? E quando a igreja adora, o céu se abre. Você está adorando aquele que os anjos também adoram, o Deus vivo e todo-poderoso. E Ele está aqui nesta manhã. Deus, o Pai, está aqui, está tocando em vidas, está restaurando famílias, está abençoando casamentos, está curando vidas financeiras, está ajudando pessoas a se levantar nesta manhã e a tomar decisões de fé. Pessoas que estão fazendo propósitos com Deus neste momento, aliança
E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós estamos encerrando.